Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Marquinhos, pastor Raul, nossos apóstolos, apóstolo de Lei, apóstola Cláudia. Muito obrigado pela oportunidade. Eu sou o pastor Silas, da Comunidade Evangélica Nação Santa de Mambucaba. Sabiam que tem uma igreja lá em Mambucaba? Da Nação Santa? O lugar onde vocês passam férias, nós moramos. É um privilégio, né? É um privilégio. Então, glória a Deus por isso. Não estou com minha esposa, pastora Sônia. Não sei se todos sabem, mas ela sofreu um AVC no dia 24 de abril. Não foi algo assim muito grave, porque não foi hemorrágico, foi isquêmico, mas ela está com o lado direito todo paralisado. E é muito triste a gente ver uma pessoa que é tão ativa. Quem conhece aqui a pastora Sônia? Levanta o braço aí, por favor. Pouca gente, né? Ela é espalhafatosa. E eu falava para ela: ô Sônia, você está muito espalhafatosa hoje, está falando, você está querendo resolver tudo, você anda para lá e para cá, parece que você quer resolver tudo de uma vez. Calma, calma. E ela: mas eu sou assim. Mas você não pode mudar? Hoje, como eu sinto falta. Ela está em silêncio, falando pouco, não quer conversar. Então, queridos, não queira modificar as pessoas. Não queira que sua esposa seja como você quer que ela seja, porque Deus fez ela assim. Não queira que seu marido seja o homem que você queira que ele seja, porque Deus fez ele dessa forma. E a família é o bem mais precioso que temos. Nós paramos tudo lá em casa. Eu, meus filhos, estamos fazendo só o básico para atender às necessidades dela. Temos recebido o apoio da igreja, dos pastores, dos nossos líderes, mas algo que eu quero deixar para vocês: sejam nesse mês da família, sejam uma família amorosa, uma família que curte uns aos outros, que valoriza aquilo que o outro é. Isso é muito importante. Ela vai ficar boa, e eu quero falar para ela: agora você está como você é, pode gritar à vontade, porque foi muito ruim passar esse período sem ouvi-la do jeito que ela é. Além do pastor Marquinhos, também estou aqui com o Cláudio, que é meu escudeiro. Ele anda comigo, porque se alguém me assaltar, eu boto ele na frente, né, Cláudio? E ele está disponível para isso. A gente sempre sai juntos. Quando nós vamos pregar fora em outra igreja, ou fazer algum tipo de atividade, normalmente nós estamos juntos. Pastor Marquinhos, o Cláudio sempre está, meu filho Rodrigo, que é pastor também. E a nossa igreja, ela tem aproximadamente 150 a 200 membros. Não é muito grande, mas é uma igreja muito próspera, uma igreja muito abençoada. Quando você for a Angra dos Reis, não deixe de dar um pulinho no Parque Mambucaba, que fica na divisa de Angra com Paraty. É um lugar que antigamente chamavam de Perequê. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas Perequê, na linguagem indígena, significa lugar de confusão, lugar de discórdia. E a igreja do Senhor, naquele lugar, batalhou muito para mudar o nome, porque Mambucaba significa aqui tem mel. Então ficava aquele negócio, Mambucabinha, que é a vila histórica, e o Perequê, mas a região toda é a região de Mambucaba. E conseguimos então criar o Parque Mambucaba, onde hoje nós moramos, temos a igreja, e tem progredido muito o bairro. É uma verdadeira cidade. Já tentamos no passado
emancipar o bairro como município, mas houve alguns impedimentos políticos que não nos permitiu sermos um município, uma cidade, e hoje nós dependemos de Angra dos Reis. Mas temos recebido bastante ajuda e louvamos a Deus, né, pastor Marquinhos, Cláudio, pelo que éramos e pelo que somos hoje. Muita coisa mudou, muita segurança, os jovens caminham pelas ruas até as altas horas da noite, não temos notícia de assalto, nem de perigo nenhum. Graças a Deus ainda temos lugares que podemos andar de uma forma segura, né? Porque é difícil o mal se estabelecer ali, porque é um lugar que só tem uma entrada. E se alguém quiser sair, ou é pelo rio, ou pelo mar, ou pela Mata Atlântica. E aí, certamente, serão pegos. Então, nós louvamos a Deus por isso. Estamos aqui hoje muito alegres, nossa igreja também está no mês da família. E eu quero dizer uma coisa, irmãos. O mês da família não pode ser mais um mês. Você não pode chegar no dia 31 de maio, quando vai terminar o mês da família, da mesma forma que você entrou no dia 1º de maio. Algo deve ser mudado em você, na sua família, na sua casa, porque os ensinamentos que são liberados de Deus para a família neste tempo são ensinamentos que precisam com urgência serem colocados em prática. Precisamos praticar a palavra de Deus. E as famílias são o maior alvo do inimigo para que esta palavra, esses princípios da palavra de Deus não sejam expandidos. As famílias precisam ter autoridade, as famílias precisam ser ousadas, precisamos ser uma igreja. Como sempre falamos, cada casa uma igreja, cada sacerdote um pastor, e a sua esposa ajudadora, auxiliando na condução do lar. Como é importante e como é complicado você ter uma esposa que não está operando 100%. Parece que a gente fica sem direção. Embora todos estejam ajudando, meus filhos, noras e amigos, a igreja, as irmãs da igreja, mas a casa fica meio estranha. Então, a gente precisa conservar, cuidar dos nossos. Amém? Famílias fortes, igreja forte. Eu creio que vocês já tenham ouvido falar, durante esse mês, de alguma forma, sobre o Salmo da Família, que eu considero, pelo menos, este Salmo como sendo o Salmo da Família, que é o Salmo 127. Não sei se já houve alguma palavra, mas eu creio que se não houve uma pregação diretamente nessa palavra, alguma coisa foi falada sobre ela, porque aqui tem basicamente todos os princípios necessários a uma família que está tentando conservar, é o tema dessa semana, conservando os valores da família. Nesse salmo, nós temos estas orientações. E estudando ele de uma forma mais profunda, mais detalhada, eu consegui tirar aqui pelo menos 3 princípios principais e importantes para que nós tenhamos como meta, como objetivo, levar a nossa família a caminhar nesses princípios. É muito importante, importantíssimo, nós termos princípios, metas,
objetivos, e que os nossos familiares saibam disso. Nós precisamos conversar, precisamos sentar, bater papo, e a palavra de Deus nos ensina como fazer isso. Então, o Salmo 127, se você já abriu a sua Bíblia, a minha versão ela é um pouco mais simplificada, mais moderna, mas a palavra tem o mesmo sentido. Então diz assim: se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo até quando estão dormindo. Os filhos são uma herança do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado, nas mãos de um arqueiro. Feliz o homem que tem muito dessas flechas, ele não será derrotado quando tiver que enfrentar os seus inimigos no tribunal. Eu dividi em 3 princípios para meditação nesta noite. O primeiro princípio está no versículo 1. É o princípio da obediência, da submissão ao Senhor. O cordão de 3 dobras, lá de Eclesiastes 4, que diz que ele não se arrebenta. Um pode ser até vencido, mas tem mais 2, e esses 2 conseguirão fazer com que a obra prevaleça e permaneça. É Deus quem edifica. Edificar significa construir. Mais do que isso, significa, além de construir, manter de pé, fazer a manutenção. E nós podemos também substituir uma palavra para melhorar, fortalecer o sentido deste versículo de número 1 do Salmo 127, substituindo a palavra casa para a palavra família. Fica mais forte. Vejam bem, se o Senhor Deus não edificar a família, não adianta nada trabalhar para edificá-la. Depois fala de cidade, não é o caso, vamos ficar aqui nesse primeiro parágrafo do versículo 1. E nós podemos fortalecer ainda mais, dizendo o seguinte: se o Senhor Deus não edificar a minha família, em vão trabalho será o meu trabalho. Não adianta nada eu trabalhar para edificá-la. Você entende isso? Que é o Senhor quem edifica a sua família? Ele é quem a mantém de pé, Ele é quem dá o progresso, quem dá o sucesso. Não sou eu, não é você. Nós dependemos do Senhor. Então esse princípio da submissão a Deus, de saber que se Ele não tiver no meio, no centro, no seio da família, não haverá como nós enfrentarmos as adversidades, as dificuldades, os problemas, tristezas, decepções que virão sobre nós. A palavra de Deus, Jesus nos advertiu, dizendo que nós nesse mundo teríamos aflições, e as aflições elas vêm em todo momento, quando a gente menos espera, de uma hora para outra. Estava conversando agora com o pastor Raul, sobre a pastora Rutinha, que está internada, e nós
Muitas vezes nós planejamos tanta coisa, mas é Deus quem dá a última palavra. E se tivermos submissos a Ele, nós entenderemos, nós iremos pelo menos saber que pode ser que a resposta não venha logo em seguida, nós fiquemos impactados, parados, perguntando a Ele: Senhor, por que isso? Mas, com certeza, no tempo de Deus, Ele nos mostrará o porquê de termos passado por aquela aflição. E eu tenho vivido isso na prática, e tenho conversado com minha esposa, e tenho dito a ela: filha, veja bem, você hoje está passando por um deserto. Talvez você pense que não merecia isso, eu acho que não merecia. Mas quem somos nós para dizer o que merecemos ou não? Quem somos nós? Se é Deus quem sonda os corações, é Deus quem nos guarda, quem nos guia, e certamente Ele não nos dará um fardo maior do que possamos carregar. Isso é bíblico, é promessa. E eu digo para ela: olha, o importante não é ter entrado no deserto, nem saído do deserto, porque você vai sair, mas o importante é como você vai se comportar durante o deserto. Não podemos desanimar, não podemos dizer que Deus nos abandonou, que Ele não faz isso. Temos que ter a fé suficiente para caminharmos até sair. E eu falei para ela: olha, você já está no caminho de saída, vai acabar, e você vai voltar. Então, querido, se você passa hoje por alguma dificuldade em sua família, por algum deserto, por alguma situação adversa, saiba que Deus está contigo. Você vai sair desse deserto. O importante é que você entenda que a maioria das pessoas não conseguem sair bem do deserto, porque no deserto há sol, calor, dificuldade, canseira, sede, é tudo de ruim. O povo de Deus passou 40 anos caminhando no deserto. Quando saíram do Egito, eram mais de 1 milhão de pessoas. Caminharam com o objetivo de entrar na terra prometida. Daqueles 1 milhão e pouco, 2 milhões de pessoas, quantos entraram? 2. Somente 2. É uma desproporção muito grande. Saber que daquela multidão toda, somente 2 foram olhados por Deus e foram achados capazes de adentrar na terra prometida, porque foram obedientes, sujeitaram-se a Deus e aos seus princípios, não negaram sua fé, não olharam para os gigantes como se fosse algo invencível. Pelo contrário, eles profetizaram que entrariam e que seriam vitoriosos, e isso lhes imputou a vitória para entrarem na terra. Então, obedecer, sujeitar-se a Deus é um princípio muito importante para colocarmos em prática no nosso dia a dia, na nossa família. Maridos, saibam que você é o sacerdote. Eu sei que você já sabe disso, mas olhe para o Senhor, obedeça às instruções da palavra de Deus. Não pense que a inteligência, a posição, ou aquilo que é do homem e é da terra, será mais importante do que o que está nesta palavra. Sabedoria é somente Deus, é de Deus que vem a sabedoria. Então nos cabe obedecer, sujeitar-se a Deus, e isso nos dará força para resistir o mal, e o mal fugir de nós.
Segundo princípio, o princípio da provisão. Foi falado aqui hoje pelo irmão. Provisão. Olha o que diz aqui no versículo 2. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Não se mate de trabalhar. O trabalho não pode te matar. O trabalho é para nos dar condições de viver. E a vida abundante, queridos, a palavra de Deus nos ensina isso, não é a vida com muito dinheiro. Muita gente hoje pensa que precisa trabalhar para ganhar muito dinheiro, porque a situação do país é difícil, as coisas estão aumentando. Olha o que a palavra de Deus diz, não adianta vocês se preocuparem com isso. Calma. Não se mate fazendo hora extra. Não deixe de ir ao culto para ficar trabalhando no horário que você poderia não trabalhar e estar no culto. Porque esse dinheiro não vai produzir nada. Quando nós tiramos o tempo que devemos dar ao Senhor para ganhar dinheiro, esse dinheiro é o saquetel furado, vai embora. E outra coisa muito importante que nós perdemos, nós deixamos de ter tempo de qualidade com a nossa família. Como é fundamental nós termos tempo para os filhos, tempo de qualidade, tempo em que nós podemos ou possamos brincar com nossos filhos. Meus filhos, quando a gente se reúne para conversar, costumam dizer que eu brinquei muito com eles. Tanto tenho 2 filhos e uma filha. Minha filha, ela casou com um americano e foi morar nos Estados Unidos. Depois de eu pagar 5 anos de faculdade para ela. Se formou em dentista, o americano veio, olhou, falou, eita filha, gostei de você. Pelo aplicativo que ela tinha de uma sobrinha minha que já mora nos Estados Unidos. E aí ele perguntou a ela, será que seu pai vai me achar maluco se eu for aí te pedir em casamento? Ela disse, vai, com certeza. E ele falou, mas eu vou assim mesmo, já estou com a passagem comprada. Ele é crente, são da Igreja Batista lá em Houston, e ela já tem um filho, teve um filho agora no final do ano, nós estávamos lá, e era plano da minha esposa ir em agosto para lá, porque ela engravidou de novo. E aí minha esposa estava planejando em agosto, mas infelizmente não vai dar. Vamos tentar no final do ano. E a minha filha diz para mim, pai, você brincava comigo de Barbie, se lembra? E eu digo, me lembro. Você fazia casinha, a gente ficava brincando. Como isso foi bom, pai. Como isso me alegrou, como eu tenho lembranças boas da minha infância. Tempo de qualidade. Estar disponível para os filhos, para a esposa, para o lar, e fazer com que eles olhem para você e te vejam como algo muito bom, algo agradável, brincar com eles. Vocês já notaram que os seus filhos, quando estão brincando sozinhos com outras crianças, normalmente eles enjoam da brincadeira, sai briga, e um fica querendo bater no outro, acusando o outro, mas quando tem um adulto na brincadeira, olha, eles ficam como, eles não querem nem parar de brincar. Vai jogar um joguinho com, como é que é o nome daquele joguinho que parece baralho, mas não é? Uno. Vai jogar Uno com seus filhos, para você ver se eles vão sair. Não sai não.
Mas se você sair, eles saem. Eles querem a presença do pai, da mãe. Eles nos querem. Eles curtem a gente. Se teu filho estiver jogando videogame, faz esse teste. Estiver ali jogando videogame, e você chegar e falar: filho, vamos dar uma voltinha aí de bicicleta? Vamos jogar um futebol? Vamos na praia? Ele larga na hora. Porque ele prefere brincar com o pai, com a mãe, do que com videogame. Muitos estão hoje viciados no videogame porque não tem a presença do pai. Porque os pais estão fazendo outras coisas, trabalhando demais, chegando cansado em casa, querendo dormir, descansar. O filho vem, o pai fala: meu filho, estou cansado, por favor, deixa o pai descansar. Dá uma olhada nisso, querido. Vê se está correndo tudo bem. Veja como está o teu tempo com a tua família. Não fique preocupado com a provisão, porque Deus te dará a provisão. O Salmo 128, que vem logo a seguir a esse, tem um versículo que diz assim, se você for, o versículo 2 do Salmo 128, se você for assim, o homem segundo o coração de Deus, o homem abençoado, ganhará o suficiente para viver, ser feliz, e tudo dará certo para você. Está aqui, Salmo 128, versículo 2. Então não fique preocupado com o que você vai ganhar para sustentar a tua família. Deus dará o sustento, Deus dará a provisão. E se for necessário, Ele abrirá uma porta para você ganhar alguma coisa a mais para suprir alguma falta. Mas priorize o tempo, dando qualidade a Ele. Um tempo não vazio, mas um tempo cheio de alegria, de companheirismo, de amor, de compartilhamento, de experiências. Você dizendo para o seu filho: quando eu era pequeno, sabe o que eu fiz? Eles adoram histórias. Eu um dia estava na casa da minha avó, e aí fiz isso, aquele Chico, olha, eu faço isso hoje com meus netos, mas agora não é mais obrigação minha, mas avô, sabe como é que é, né? E, porque os pais não fazem, eu falo: olha, vocês precisam melhorar esse negócio aí, porque nós estamos fazendo coisa que não é de avô, avô é para atrapalhar tudo que vocês fazem. Avô é assim, mas eles querem, eles gostam. Conte histórias para o teu filho. No meu tempo, eu digo isso já tem um tempinho bom, eu ouvia histórias do meu pai. Ele contava umas histórias. Eu me lembro até hoje o nome de uma história que ele contava, que era de um tal de Gonçalão. Esse camarada era um cara muito forte, comia muito. E quando ele contava essa história, a gente ficava deitado na cama, junto com ele, ouvindo as histórias. Mas hoje as crianças ouvem história na escola, quando ouvem. Ou no desenho, na televisão. Nós nem sabemos mais contar histórias. Porque tem que saber, né? História você tem que representar o cara mais forte, o que é fraquinho, o inimigo, tem que mudar a tonalidade de voz. Eles viajam. Então, queridos, saiba que nós precisamos fortalecer o vínculo da nossa família com estes ensinamentos da palavra de Deus. Terceiro princípio, fala sobre os filhos. Os filhos são um presente do Senhor, herança. Eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Flecha existe para acertar o alvo. Esse arqueiro que vai lançar o teu filho não é você. Você vai prepará-lo para que ele seja lançado. Mas quem vai lançar o teu filho para que ele acerte o alvo é o Senhor. É Ele quem edifica a casa. É Ele quem dá a provisão. E é Ele quem diz que os nossos filhos são como flecha, porque Ele os vê assim.
Então, meu filho precisa ser lançado e eu preciso adestrá-lo para que ele seja uma flecha certeira no alvo. Bata lá no 5x, naquele meio. Não que ele seja uma flecha que se perca no trajeto. Precisamos deixar nossos filhos preparados para aquilo que virá no seu futuro. E eu digo que esse princípio aqui é o princípio do legado. O legado é aquilo que você vai implantar em seus filhos. É algo que não se perde, não se acaba. Muitos querem deixar herança. Herança é muito bom, se puder deixar, muito bem. Mas a herança, um dia ela pode acabar. O legado não, ele vai ficar. Então esse princípio do legado, da palavra de Deus, dos ensinamentos, daquilo que você vai deixar nos seus filhos, é algo importantíssimo. É algo tremendamente valioso. Minha filha que está morando fora do país, ela casou-se com um jovem crente, e foi através de uma visão que a minha esposa teve. Veja que interessante. Ficamos muito preocupados, né? Com nossos filhos, com filha. Com quem minha filha vai casar? Será que vai ser um bom marido? Será que vai fazer pelo menos o que eu fiz pela minha filha? E minha filha, ao terminar a faculdade, ela estudou em Volta Redonda, ela começou a namorar um rapaz que também era da faculdade, não era dentista, era de uma outra área. E ela começou a namorar esse rapaz. E os finais de semana ele ia lá em casa e nós passamos a conhecer, a conviver com ele. Mas não foi aquele negócio que você olha e vê que não vai dar certo. Conforme você vai convivendo, vai vendo que, olha, vai ter problema. Primeiro, não é crente, não gosta de ir à igreja com ela, prefere ficar em casa. E chamamos ela e falamos. Minha esposa chegou para ela e falou: filha, eu vou te falar uma vez só, não vou falar mais nisso, não vou ficar colocando você contra a parede, mas esse rapaz não é para você, ele não tem nada a ver contigo. E lá em casa todo mundo é vascaíno, ele era flamenguista. Um dia ele foi lá, levou uma toalha do Flamengo para ficar na piscina, queimaram a toalha dele. E aí, minha filha já falou, o problema dela: mãe, já estou namorando ele há 2 anos, eu vou jogar meu tempo fora. Não, agora eu tenho que ir em frente. Namorou 2 anos? Qual o problema? O tempo passou um pouquinho, chegou um dia em que abriu um concurso público para a Câmara de Vereadores de Angra, e tinha vaga na área dele, que é a área de tecnologia, tinha vaga. E ela falou então para ele: olha, vamos fazer o seguinte, você mora em Volta Redonda, tudo bem, é difícil, mas abriu o concurso para a Câmara de Vereadores, eu vou fazer, tem para dentista, eu vou fazer, e você pode fazer para a área de tecnologia, e aí você vem para cá, e a gente, casados, vai ficar muito mais fácil, para a gente conviver, perto dos pais, aqui em um lugar tranquilo. Sabe qual foi a resposta que ele deu para ela? Aqui em Angra não tem nada que me interesse, não gosto. Quando ela ouviu aquilo, ela falou: hã? Ela tomou aquilo como se fosse: ó, nem você é importante para mim.
Na semana seguinte, ela foi para uma pós-graduação em Niterói. Quando estava voltando, perdeu o ônibus, teve que ficar na rodoviária para pegar o próximo ônibus. Aí ligou para a mãe e falou para ela: mãe, ajunta aí umas coisinhas que tem aí do meu fulano, que eu vou botar isso numa caixa e vou mandar para ele. Aí minha esposa falou: como assim? Mandar o quê? As coisas dele para ele? Você terminou? Terminei pelo WhatsApp, e vou devolver as coisas dele. Mas antes, minha esposa, um dia, estava dormindo, à tarde, estava tirando uma soneca, meio dormindo, meio acordado e tal, e aí, do nosso quarto, a gente olhando para a porta, dá para ver o corredor da casa, as pessoas que passam, e ela disse que estava ali e de repente, viu passar um jovem no corredor, e ela se levantou correndo, porque era um jovem que ela não conhecia, e quando ele já estava em direção à porta, ela chamou: ei, quem é você? O que você está fazendo aqui na minha casa? Quem deixou você entrar? E ele virou para ela, ele estava de costas, ele virou para ela e falou assim: ué, minha sogra, você está me estranhando? Eu sou seu genro. Ela: não, você não é meu genro. Meu genro não parece nada com você, meu futuro genro. Não, eu sou o seu genro. E aí ela acordou daquela madorna, e quando eu cheguei em casa, ela me contou um sonho. Eu falei: Sônia, vamos orar, para que Deus, isso foi antes dela terminar, para que Deus tire esse rapaz da vida dela, porque ele já mostrou que não é ele. E aí, ela terminou, minha esposa botou os negócios na caixa, ela devolveu, ele nunca mais foi lá, e aparece então, esse rapaz americano, ele se chama Josh. E aí, quando ela começou a conversar com ele, e ele se interessou por ela, ela falou dessa visão que a mãe tinha tido sobre um rapaz que ela nunca tinha visto, mas que estava dentro da casa dela. Aí ele falou: chama a tua mãe. Eu estava na chamada de vídeo. Chama a tua mãe, eu quero perguntar uma coisa a ela. Aí minha esposa, não sei se estava deitada ou na cozinha, ela chamou a mãe e falou: mãe, o Josh quer fazer uma pergunta para você. Vou passar aqui o telefone. E passou para ele, para minha esposa. Quando minha esposa olhou para ele, tomou um susto, quase cai para trás. Ele perguntou: o que foi? Ela: eu sou o rapaz do sonho. Ela disse: é você. Aí ele falou: então eu vou aí mesmo, ela é minha. E veio, e foi assim uma reviravolta na vida da minha filha. Então nós estamos muito alegres. Um marido, um ótimo marido, e muito atencioso. E o americano tem uma coisa assim com a família muito forte. Eles gostam de família grande, eles querem ficar participando. Quando eles vieram aqui no Brasil e conviveu com a nossa família, ele chorou na hora de ir embora, porque ele viu como é bom o aconchego. Ele é filho único, mas Deus mostrou para a mãe qual seria o marido da sua filha. Então nossos filhos serão lançados. Ela foi uma flecha que foi lançada, está em outro país. Ela conversa com as pessoas que lá estão e que chegam, muitas vezes brasileiros e até hispanos, pessoas que estão com dificuldades, e ela tenta ajudar, tenta contribuir para que as pessoas diminuam suas dificuldades e tal. Ele também, são muito hospitaleiros, mas foi algo de Deus para a nossa vida. E eu brinco com que eu paguei 5 anos de faculdade para ela, mas é da boca para fora. Ela tem a profissão dela hoje, se ela quiser desenvolver, ela pode desenvolver, mas ela não quer, e está feliz sendo mãe, e com saudade daqui da gente, né? Mas foi uma flecha lançada. Como seu filho está?
Como você vê o futuro da sua filha, do seu filho? Como ele estará daqui a 5 anos? Formado, já com a faculdade terminada, trabalhando, estará casado? Ou casada? O marido ou a esposa são homem e mulher de Deus? Deus já te deu algo sobre algum deles? Ore ao Senhor e peça discernimento a Ele. Se você está nessa situação, se ainda está com os filhos pequenos, comece a orar agora, porque a palavra de Deus diz que a gente tem que ensinar o menino no caminho que deve andar, para quando envelhecer, não se desviar dele. Ore, peça a Deus uma família abençoada para o seu filho, tão abençoada quanto a sua, que eu creio que todos aqui tenham familiares, têm família abençoada por Deus. E rapidamente eu quero dar um exemplo de uma família que passou por muitas dificuldades, mas foi alcançada pelas misericórdias de Deus, pela palavra de Jesus, e teve a sua condição totalmente mudada, porque aquele pai, aquele chefe de família, ele mudou as suas atitudes. Com isso, a sua família também certamente mudou. Lucas 19 fala sobre um homem chamado Zaqueu. Diz que Jesus entrou na cidade de Jericó e estava atravessando a cidade. Ali morava um homem rico, e eu digo que não era rico, ele era muito rico, chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos, chefe dos publicanos. Zaqueu estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque ele era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu uma figueira brava, para ver Jesus, que deveria passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar, a murmurar, dizendo: esse homem que se chama Jesus foi se hospedar logo na casa desse pecador? Murmuraram contra Jesus. Versículo 7. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: olhe, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Como é que isso aconteceu? A Bíblia não diz qual foi a tática, a técnica que Jesus usou para convencer Zaqueu de que ele era um homem totalmente perdido. Zaqueu era odiado pelos judeus, chefe dos cobradores de impostos. Ele era corrupto, ele cobrava demais, ele não estava no meio da multidão, porque se ele ficasse ali, talvez ele fosse até linchado. Zaqueu subiu a árvore, não para que Jesus fosse à casa dele, mas para ver Jesus, porque ele era curioso. Jesus já havia curado um cego lá na entrada da cidade, se lembram? Do cego Bartimeu. Jesus entrou na cidade, o cego veio, pediu misericórdia, Jesus o curou, a notícia deve ter corrido, e Jesus vai passando por aquele lugar que ele já sabia que ia passar por ali, e é Jesus quem vê Zaqueu, e não Zaqueu que vê Jesus. Jesus olha para a árvore e diz: Zaqueu, chama ele pelo nome, desce depressa, porque a gente precisa, conversar. Como foi essa conversa? Jesus entra na casa do pecador. Jesus não tem acepção de pessoas. Jesus veio para isso. Ele veio para desfazer as obras do maligno. E as obras que Zaqueu praticava eram obras más. E a multidão do lado de fora murmurava. E Jesus entra na casa de Zaqueu
Eu creio que lá havia uma mesa. Creio que ele tinha filhos, esposa, uma bela casa. E eu creio que a primeira coisa que Jesus fez, ao chegar ali, foi chamar Zaqueu e dizer: Zaqueu, Zaqueu, traz a tua família, vamos sentar aqui e conversar, tete a tete, olho no olho. Talvez os filhos estivessem passando por situações difíceis. Teu pai é ladrão. Esse cara aí é filho daquele ladrão que rouba os impostos da gente, cobra imposto demais para a gente, aquele cara não presta. Talvez sofresse bullying na escola, quem sabe? Sua esposa talvez se vestindo muito bem, porque ele era muito rico. Talvez as outras mulheres olhassem para ele e falassem: toda chique, com dinheiro nosso, dinheiro que a gente paga para o marido dela usar. E aquela família precisava de cura. E Jesus sabia disso. Por isso ele entra naquela família, ele entra naquela casa. E ali Jesus começa a ler, a sondar o coração de Zaqueu. E Zaqueu não tem outra alternativa, não tem outra saída, senão dizer para ele: eu faço tudo isso que o Senhor está falando, que o Senhor está me perguntando, porque Jesus não deve ter acusado, mas deve ter perguntado: você tem sido honesto? O que você tem feito com o dinheiro que você administra para os romanos? O dinheiro que você tira do lavrador, tira do trabalhador, daquele que ganha com suor, e você se aproveita para tirar ganhos para você? Está certo isso, Zaqueu? Como é que você vai conviver com isso? Você acha que ninguém sabe? Olha o que estão falando lá fora. E lá fora talvez estivesse gritando: sai, ladrão! E Jesus disse para ele: você não é um ladrão, você é um homem que pode ser salvo, você pode ser restaurado, você pode ser curado. Os teus filhos verão em você um homem honesto, um homem de bem, um grande homem. Basta você querer, Zaqueu. Você precisa tomar uma decisão. E eu quero te ajudar. Eu quero te dar forças para que você seja um homem diferente, para que a sua família olhe para você e não tenha medo do que as pessoas vão falar, mas se sinta orgulhosa por aquilo que irão falar de você, de que você mudou, você agora é uma outra pessoa. E aquilo que Jesus vai falando, Jesus sabe como penetrar. Jesus fala com doçura, ele não acusa. Em nenhum momento ele deve ter chamado Zaqueu de ladrão, de malfeitor, de desonesto, de corrupto. Não. Mas ele deve ter mostrado para Zaqueu como o coração do homem sem o Espírito Santo, sem a presença de Deus, como ele é sofredor, como ele é mau, como a tendência é praticar o mal e se acostumar com ele. Não podemos nos acostumar com as coisas erradas. As coisas da casa de Zaqueu estavam de perna para o ar, porque ele não tinha autoridade, e ele sabia disso. E na nossa casa, nós precisamos manter, conservar o relacionamento saudável com coisas, atitudes saudáveis. Atitudes que sejam bênção para a nossa vida e para a nossa família. Eu não posso aceitar que meu filho chegue em casa, da casa do coleguinha, trazendo o brinquedo, e eu não perguntar para ele de quem é aquele brinquedo, por que ele trouxe, se deram para ele, se a mãe da criança do coleguinha sabe que ele trouxe, ou se ele pegou escondido. Não posso. Eu tenho que perguntar a ele, saber o que está acontecendo, para que ele saiba também que ele praticou algo que não é bom.
Eu não posso ver o meu filho jovem chegar em casa com um iPhone e dizer que comprou por R$500, porque o iPhone não custa R$500. E ele dizia: poxa, mas estava baratinho, o iPhone é 4.000, comprei por 500. Não, tem algo errado, querido. Tem algo errado. O que está por trás daquilo ali, talvez tenha até morte, sangue. E nós precisamos, como pais, mães, orientá-los, para que eles não sejam atraídos por essas coisas que geram ruína no seio da família. Eu não posso ter na minha casa coisas que as pessoas lá de fora ouçam e perguntem: peraí, mas quem está falando isso aí é o pastor Silas? Foi ele que falou isso aí? Ele que xingou a mulher? Foi ele que xingou o filho? É o pastor Silas mesmo? Não pode. Não pode ser assim. Nós precisamos viver os princípios da palavra. Nossa casa é um lugar abençoado, aonde o Senhor Jesus prometeu dar vida e vida em abundância. Como está o teu relacionamento? Zaqueu foi curado, mas lhe custou algo. De toda aquela riqueza que ele tinha construído, mesmo que de forma ilegal, ele diz: olha, eu vou dar a metade dos meus bens para os pobres, que não era pouca coisa não, tá? Era muita coisa. E se, porventura, eu defraudei alguém, certamente isso não aconteceu, eu vou devolver 4 vezes mais. Custou, porque nós sabemos que o homem, hoje, a maioria, a gente vê isso muito aí, no meio político, quanto mais tem, mais quer. A regra é, o dinheiro entra, mas sair é difícil. Quanto mais tem, mais quer construir, mais quer comprar, mais patrimônio. Não, querido, a Bíblia nos ensina a sermos sóbrios, zelosos, não darmos brecha para o inimigo que está ao derredor, bramando como leão, tentando achar uma brecha para entrar, e se deixar ele entra, e se ele colocar uma unha, ele fica com aquela unha ali até ele conseguir abrir mais e penetrar. Sejamos sóbrios, vigilantes em nosso lar, para que essas coisas não venham sobre nós e possamos conservar. Essa palavra é muito importante, muito. Conservar, manter, zelar pelo bom relacionamento, pelo relacionamento saudável em nossa família, desde o mais velho até o mais novinho, que sejam saudáveis e possam dar frutos dignos do reino de Deus. Amém? Você recebe essa palavra? Dá um aplauso ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu falei de tanta coisa aqui, talvez uma palavra tenha tocado no teu coração, e seja esse detalhezinho que você precisa trabalhar nele, ou deixar Deus trabalhar. Quem sabe o tempo, quem sabe a falta de obediência, a insubmissão, quem sabe os filhos não estão recebendo a devida atenção, o calor devido. Você precisa mudar, talvez priorizar o tempo de família, com os filhos, com a esposa. Quem sabe princípios como acontecia na casa de Zaqueu, pode estar acontecendo
menor escala, mas você não tem sido muito zeloso e deixou passar algo que não deveria ter passado, mas agora não, agora eu vou mudar, agora eu vou ter mais atenção, agora eu vou procurar olhar mais profundamente as atitudes do meu filho, seja ele de que idade for. Minha filha está namorando, mas eu sinto que isso não é de Deus, não vai dar certo. Então ore, querido, ore. Nós oramos muito, eu e minha esposa fizemos propósito, fizemos jejum, colocamos no propósito que tinha na época lá, aos pés da cruz, nós escrevemos, sem conversar, a mesma coisa. Ela escreveu sobre isso, eu também escrevi, e colocamos lá. Quando chegou em casa, eu falei: o que você escreveu sobre o que nós queremos, estamos pedindo a Deus que aconteça? Ela falou sobre o namoro, noivado dela. Estava o casamento marcado já. Eu falei: não brinca, você botou sobre isso? Ela: sim. Eu falei: eu também. Ore para que Deus dê a pessoa certa para o seu filho, para a sua filha, que seja o homem ou a mulher de Deus, que não seja, que ela não ande com jugo desigual, porque isso não é bom, e que ela ou ele possa ter em sua casa a terceira dobra do cordão, que é o Espírito Santo de Deus, para serem felizes e abençoados. Se você está em uma dessas situações e quer entregar isso ao Senhor, eu te convido agora para vir aqui à frente. Aquele também que porventura esteja aqui e ainda não entregou o seu coração a Jesus, não fez uma decisão genuína a Deus, não se abriu seu coração para o Senhor, esse momento é o momento ideal para que você faça isso, porque Jesus veio para aqueles que estão doentes. Ele não veio para os sãos, ele veio para curar os doentes. Se você está nessa situação, nessa condição, e entende que Deus, que o Espírito Santo de Deus, que Jesus pode ser a solução para os seus problemas, você vem aqui à frente para nós orarmos. Já estamos encerrando, eu vou passar a palavra para o pastor Raul. Não tem ninguém? Está todo mundo bem? Amém. Então, que Deus possa conservar a tua família, que Deus possa fortalecer os laços familiares, para que você conserve a sua família com um relacionamento saudável, e relacionamento saudável somente com a presença do Espírito Santo no centro, no seio da família. Amém? Vamos orar então? Fique de pé. Senhor Deus e Pai, Paizinho querido, nosso Abba, louvamos o Teu nome, Pai, nesta noite. Te agradecemos, eu te agradeço pelo privilégio de estar aqui, Senhor. Vim lá de Angra para trazer uma palavra para os Teus filhos aqui. Te louvo pela vida do apóstolo Dirley, apóstola Cláudia, pastores, pastor Raul, pastora Rutinha. Entregamos a vida da pastora Rutinha em Tuas mãos nesse momento, Pai, para que o Senhor envie anjos ali onde ela está, para que ela se sinta bem, seja curada, restabelecida, assim como também a pastora Sônia, neste momento. A Tua igreja, como um todo, que o Senhor venha, Pai, em cada família, e refaça, restabeleça aquilo que precisa ser restabelecido, porque o Senhor não vê como o homem vê, o Senhor vê o coração. Nós vemos o exterior, somos falhos, mas o Senhor é bom, o Senhor olha o coração e muda o coração.
que todos possam colocar essas palavras que foram liberadas, não por mim, mas pelo Teu Espírito, para a Tua igreja, possam receber e colocá-las em prática no seu dia a dia. E se já as praticam, que continuem firmes no propósito de chegarem ao alvo, que é Jesus. Todos, que ninguém se perca, nenhum da família se perca, nenhum filho, nenhuma esposa, nenhum marido, mas que todos sejam alcançados e todos alcancem o alvo como flechas, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Obrigado por essa noite. Permaneça conosco, nos guarde por onde nós vamos, por onde nós tivermos que andar. Que o Teu Espírito e os Teus anjos estejam conosco, nos guardando de todo mal. E assim oramos, agradecidos, e em nome de Jesus, amém e amém.